O Brasil fechou o ano de 2021 com a geração de mais de 2.700.000 novos postos de trabalho com carteira assinada. E o governo tem projetos e programas para que o número de empregos avance ainda mais, como o serviço civil voluntário e a capacitação de jovens e adultos. Para falar sobre esse tema e outros assuntos, conversamos ao vivo com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, recentemente foi criado o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. Qual que é a proposta do programa e como é que ele vai funcionar? Bom, há pouco tu dissesses que o Brasil criou 2.730.924 empregos no ano de 2021, que é o recorde da década. Nunca antes nesse país houve um número tão grande de empregos criados num único ano de carteira assinada. Mas nós temos um outro mundo que é tão importante quanto o mundo formal, né, que é o mundo da informalidade. E são quase 40 milhões de brasileiros que estão lá. E nós temos lá em torno de 7,8 milhões de neném, que são aqueles que nem estudam nem trabalham, e que precisam de uma oportunidade. Muitas vezes, para que uma pessoa possa ter sucesso, possa prosperar na vida, ela precisa que se abra uma porta. E é disso que se trata o programa do Serviço Civil Voluntário. É uma parceria do governo federal com as prefeituras, né, com parceria também com o Sistema S e com o SEBRAE. As pessoas são selecionadas, se oferecem voluntariamente para esse trabalho, elas trabalham por meio turno na prefeitura, cumprindo alguma tarefa dentro daquilo que é a área de interesse da prefeitura. No turno inverso, né, se ela trabalhar de manhã, será à tarde, se ela trabalhar de tarde, será de manhã, ela tem a obrigatoriedade de fazer um curso de capacitação, um por semestre. De tal forma que uma pessoa que fique um ano no programa, né, que é o tempo mínimo de permanência, ela terá no mínimo 2 capacitações. Então, primeiro, se abre a porta para que ela tenha experiência. Segundo, se trabalha com a capacitação. Os cursos são completamente gratuitos. São quase 200 cursos que o Sistema S oferece. E ele também está direcionado para as pessoas que têm mais de 50 anos e estão há 2 anos sem carteira assinada. Porque, curiosamente, né, quem tem mais de 50 no Brasil, né, tem a cultura de achar que é velho, né? Só que nós temos uma expectativa média superior a 70 anos de vida e poder fazer a capacitação dessas pessoas para a reinserção no mercado de trabalho é uma nova porta que se abre e nova oportunidade para esses trabalhadores. Agora, ministro, o senhor falou aí que o programa atende as pessoas acima dos 50. O foco é qualificação, tanto dos jovens quanto dessas pessoas mais velhas, e reinseri-las, então, no mercado de trabalho. Já havia se pensado nessa faixa etária? Bom, eu não conheço iniciativas com os mais de 50, né? E na questão dos mais jovens, porque o programa vai dos 18 aos 29 anos, qual é a ideia? A ideia é poder construir uma rampa de ascensão social. Vamos tentar entender aqui, né? O João, tá? Vamos lá, tem 22 anos, aparece numa empresa. Tem experiência, João? Não, nunca trabalhei. Tu tem formação? Tu tem algum curso de qualificação? Não, eu parei na primeira série do 2º grau. É muito difícil que essa pessoa consiga uma oportunidade. Então, nós precisamos dar condição aonde ela, durante um ano, numa atividade dentro de uma prefeitura, ela possa demonstrar que ela é assídua, que ela é dedicada, que ela é atenciosa, que ela cumpre com as suas funções. Aí o que acontece? Ela tem um certificado disso através do atestado dado pela prefeitura no final desse ano. E junto com isso, ela vai fazer no mínimo 2 capacitações, ela pode fazer 3, 4, 5, 6. Né? Então, quando ela voltar na empresa, ela vai responder: sim, tem um ano e está aqui o atestado de que eu fui eficiente, de que eu cumpri com as minhas obrigações, de que eu nunca faltei ao serviço, e está aqui, eu tenho qualificação A, B, C ou D, ou seja, a chance de que ele consiga um trabalho de carteira assinada é muito maior. E aí é essa rampa para que ele possa caminhar por um outro nível, tanto de empregabilidade quanto de renda para ele e para a sua família. Agora, ministro, como é que os municípios podem fazer para aderir ao programa? Bom, desde o dia 2, né, quando nós assinamos a portaria junto com o presidente, os municípios já estão autorizados, né? No site do Ministério do Trabalho e da Previdência tem um passo a passo para orientar os municípios e nós estamos percorrendo, né, 20 estados brasileiros dentro dessas próximas 3 semanas. Já tivemos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Amanhã vamos estar no Mato Grosso do Sul e no Espírito Santo.
e na sexta-feira em Rondônia, né? Então, só nessa semana atingiremos já 6, né, dos 20 estados iniciais. Nós nos reunimos com as associações de municípios desses estados para poder explicar a lógica do programa, a importância, porque as prefeituras têm uma contribuição muito importante a dar nessa porta que se abre, né? E a vantagem da prefeitura é que ela, primeiro, ela atende a essa demanda importante. O foco do programa, prioritariamente, não exclusivamente, são os participantes do Auxílio Brasil ou aqueles que estão no cadastro único, né? Então, é uma população que realmente precisa de oportunidade e a prefeitura vai cumprir um trabalho social importante, além do que ela vai melhorar a condição que ela mantém as suas creches, o seu posto de saúde, a própria administração central, o embelezamento da cidade, a recuperação de prédios. Tem uma gama de atividades que as pessoas podem desenvolver. Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, com a pandemia, a telemedicina ganhou um espaço no país. E o governo estuda usar esse modelo nas perícias do INSS. Quais seriam as principais vantagens? Bom, primeiro, é uma matemática bem objetiva, né? Nós temos 5.500 municípios no Brasil e nós temos menos de 4.000 peritos, né? Então, por exemplo, agora dia 14, né? Eu vou lá no Amazonas, em Manaus, para lançar a operação do Prev Barcos. A Previdência, o INSS, aluga barcos. Então, nós temos que deslocar médicos, peritos, servidores, né, do centro do país, que vão lá e eles percorrem o Amazonas, né, os afluentes, para atender aquela população ribeirinha, porque nós temos que levar aquilo que a lei determina e que as pessoas têm direito, né, ou aposentadoria, ou algum auxílio, né, de prestação continuada, ou seja, tem uma gama de atividades que nós precisamos executar. Então, para que a gente possa otimizar, a telemedicina é uma realidade cada vez maior no mundo. Nós temos um sistema que foi desenvolvido em Israel que permite que a pessoa esteja 1.000, 2.000 quilômetros de distância de um médico perito. Esse equipamento desde que tem um funcionário treinado da prefeitura, né, e uma sala adaptada, então se pode colocar frente a frente, né, o médico e aquela pessoa que precisa da perícia, e diz o sistema que entre 85% a 90% dos atendimentos de uma perícia podem ser resolvidos dessa forma. Então, isso é uma maneira que a gente tem de otimizar o trabalho, aumentar o alcance e diminuir as filas. Nós herdamos uma fila de 1.800.000 pessoas. Nós já fizemos um convênio com os cartórios que devem nos para benefício de auxílio natalidade e auxílio por morte, que nós já deveremos, nos próximos 4 meses, tirar umas 300.000 pessoas da fila. Essa prova de conceito que nós estamos fazendo da telemedicina, né, da perícia por telemedicina, perícia remota, ela vai consumir os próximos 60 a 90 dias. São 10 cidades escolhidas no Brasil todo, 2 por cada uma das 5 regiões, e eu tenho certeza que vai nos ajudar a diminuir as filas e qualificar e melhorar o atendimento. Eu digo sempre, o aposentado e a pensionista precisa ser atendido com atenção, com respeito e com muito carinho, porque eles já fizeram muito pelo Brasil. Agora, ministro, outra novidade é a prova de vida do INSS, né? O segurado não precisará mais fazer a prova de vida presencialmente. O que é que mudou? Tudo. Ou seja, durante anos, né, se obrigavam a 36 milhões de segurados, né? Então tem lá o aposentado, o pensionista, que recebe o benefício de prestação continuada. Então aí tem as pessoas que têm necessidades especiais. Todas essas pessoas tinham que, de alguma forma, ou ir no INSS ou ir no banco, para provar que estava vivo, né? Então, nós trocamos o ônus desta responsabilidade, ele passou para o INSS. A gente trouxe a experiência que nós acumulamos lá no Ministério da Cidadania, quando da minha passagem por lá, quando nós fizemos o auxílio emergencial, né? Então, conversamos com a Dataprev, nós vamos reunir todas as bases de dados que o governo federal tem acesso, parcerias com iniciativa privada, parceria com cartórios, parceria com estados e municípios, e nós temos a responsabilidade de achar os 36 milhões. Aqueles, vamos lá, 30, 40 mil, 50 mil que nós não localizarmos, que o sujeito não tirou um crédito, não comprou um eletrodoméstico, não se deslocou pelo país, não tem nenhuma atividade, bom, então aí o INSS vai usar essa estrutura de servidores, os bancos que são parceiros, né, do INSS,
E nós estamos também trabalhando com os Correios, né? Vamos preparar um convênio com os Correios, para permitir que quando uma dessas 30, 40 ou 50 mil pessoas nós precisamos ir atrás, vai levar, por exemplo, lá uma cartinha dizendo, olha, precisa identificar, mas a dona Maria está em casa? Aí está. Eu estou autorizado, se eu bater uma foto, eu já comprova que está tudo certo com a dona Maria. Aí o próprio carteiro pode ir lá, o celular vai estar preparado, o sistema está sendo desenvolvido pela Dataprev, bate uma foto da dona Maria, a dona Maria fica ali no conforto do celular, não precisa sair dali e está tudo resolvido. Ou seja, a preocupação é, como eu falei há pouco, é fazer um atendimento respeitoso, atencioso e também com muito carinho. Agora, ministro, a gente abriu essa entrevista falando que o Brasil fechou o ano de 2021 com um saldo positivo de mais de 2.700.000 empregos. A que se deve esse resultado? Bom, aí tem muito trabalho, né? E que pouco a gente conhece no Brasil. 2019 nós começamos diminuindo os níveis hierárquicos, fazendo a digitalização do governo, a gente fez a lei da liberdade econômica, a gente fez a reforma da Previdência, a gente arrecadou 450 bilhões de investimentos privados brasileiros e internacionais na nossa infraestrutura e a gente organizou o Estado brasileiro. Com isso veio a pandemia, e nós tivemos condições de fazer 3 grandes programas importantes. O auxílio emergencial, porque botou comida na mesa das pessoas, 68,3 milhões de pessoas. Depois, a gente fez o benefício emergencial, que manteve 11 milhões de empregos de carteira assinada no Brasil. E depois, o Pronamp, que foi quase 38 bilhões de reais, que pela primeira vez chegou a milhões de microempresários. Então, tudo isso para permitir que lá na parte difícil da pandemia, com aquele fecha tudo e as cidades completamente fechadas, as pessoas conseguissem sobreviver. Além disso, nós simplificamos, desburocratizamos, né? E isso permitiu que quando a retomada viesse, o Brasil respondesse forte. A economia brasileira é sólida, os nossos fundamentos são fortes, nós temos grandes oportunidades e o Brasil pôde responder, e a gente ficou muito feliz com esses 2.730.000 empregos, porque isso é resultado de um governo que preparou uma série de programas com o único objetivo, servir o povo brasileiro. Ministro, em quais setores que houve mais contratações no país? Bom, o campeão absoluto, serviços, né? E aí é importante lembrar o quanto o turismo é gerador de oportunidades, né? O Brasil tem um potencial turístico gigantesco, talvez seja um dos países do mundo que tem maior potencial turístico, né? E a gente ainda recebe muito pouca gente de fora, né? A gente precisa vender melhor o Brasil lá fora, porque toda pessoa que vem nos visitar gera no mínimo 2, 3, 4 empregos no trade turístico, né? Depois, quem veio junto é o comércio, muito forte, né? O varejo são as duas maiores geradores. Só para ter uma ideia, eu me lembro aqui de cabeça, os serviços foi 1.050.000 empregos novos. Só o serviço, né? Então, realmente é muito forte. Acho que o comércio vem com mais 500 ou 600 mil. Depois vem os outros setores. Então, são setores que são muito intensivos em mão de obra. E aí tem uma outra questão, é que cada vez mais, e aí casa com aquele programa do Serviço Civil Voluntário, de prover qualificação, porque cada vez mais a gente precisa de mão de obra qualificada. Então, o Brasil tem como a gente diz na minha terra, né, um baita potencial, mas a gente tem que ir construindo as oportunidades para as pessoas. Agora, ministro, a PNAD contínua do IBGE mostra que o número de desalentados no país, que são aquelas pessoas que já tinham desistido de encontrar um emprego, está diminuindo. Isso já mostra também que é um sinal positivo, que é o objetivo do Ministério. Sem dúvida nenhuma. Eu diria que é o objetivo de todo o governo, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele nos cobra sempre, né? Muita dedicação, muita humildade, serviu o Brasil sempre, né? Então, há um conjunto de programas em vários ministérios, por exemplo, né? A importância do Auxílio Brasil, lá no Ministério da Cidadania, que permite que hoje 17 milhões de famílias estejam protegidas. E não é com pouca coisa, são R$400, né? Para estas famílias, isso é um recurso muito importante. E fora isso, nós temos uma série de programas que vão do Sistema S, passando pela extensão das nossas universidades, chegando ao ensino universitário, que ajuda
a que a gente possa fazer esse trabalho de qualificação e de melhoria da mão de obra no Brasil. E eu tenho certeza que o Brasil ainda vai crescer muito nesse ano de 2022. Bom, nós conversamos com Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência. Ministro, obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui.